Fala galera da enfermagem, tudo bem com vocês? Bom, como a prova de vocês se aproxima, nós vamos preparar aí algumas revisões para que vocês com segurança possam assinalar as respostas corretas na prova, não é verdade? Um grande beijo para vocês e vamos começar a nossa revisão. Eu sou o professor Toide, professor da disciplina de Embriologia e Histologia, e a nossa questão número 1 vai falar sobre as características dos microscópios de luz, as unidades de medida em microscopia e a imagem abaixo, assinale a alternativa correta. É importante você ver a imagem e ler a legenda. Vaso sanguíneo obtido por engenharia dos tecidos, corado com hematoxilina e eosina. Beleza até aqui? Ok, então esse é um corte de um vaso sanguíneo. E este vaso sanguíneo, ele tem ali a espessura de 50 micrômetros ou micrometros, 50 micrômetros. 1 metro dividido 1 milhão de vezes. É isso mesmo. 1 metro dividido em 1 milhão de vezes. Ok? Letra A. Considerando o limite de resolução do olho humano, uma célula observada ao microscópio de luz a partir de uma ocular de 4 vezes e objetiva de 40 vezes, terá um aumento final de 320 vezes. Bom, a gente sabe que os microscópios ópticos comuns, eles têm nas oculares um aumento de 10 vezes. Mas vamos supor que esse microscópio seja um microscópio mais ultrapassado. Então a gente sabe que 4 vezes 40 me dá um aumento final de 160 vezes e não 320 vezes. Falando em microscópio, que tal a gente fazer uma revisão sobre o assunto e depois continuarmos a partir da letra B? Então aqui nós temos uma ocular, certo? Ela tem a função de aumentar 10 vezes, ela apresenta uma lente ali. Aqui nós temos um tubo, né, com suporte para a ocular. O braço que é usado para carregar o microscópio de uma bancada à outra. Lentes ou objetivas, né, que possuem as objetivas de aumento de 4 vezes, de 10 vezes, de 40 vezes, de 100 vezes. Vamos lembrar que a ampliação ela é a multiplicação da ocular mais a objetiva. Temos aqui a mesa ou platina, local onde será inserido a lâmina. Micrométrico e macrométrico, que são botões, tá? Regulam a altura dessa platina e esses botões são necessários para ajustar o foco. A fonte de luz branca, ali é o controlador da intensidade de luz. O condensador que concentra os raios luminosos na lâmina. A base que sustenta o microscópio. Tudo bem? Bom, então no item B fala assim, ó. A barra de escalas presentes na imagem indica que o vaso sanguíneo foi aumentado 50 vezes? Não, galera. Não significa que foi aumentado 50 vezes. Significa que a espessura daquele vaso sanguíneo é de 50 micrômetros. Lembrando que 1 metro é dividido em 1 milhão de vezes. Isso me dá 1 micrômetro. C. O microscópio de luz que utiliza como fonte de iluminação a luz branca, fornece uma imagem aumentada? Claro, galera, parece meio óbvio isso. Resposta, letra C. Vamos ver os demais itens. D. 1 micrômetro corresponde a 1 centésimo de metro? Não, 1 centésimo de metro chama centímetro. 1 micrômetro é 1 milhão de vezes a menos do que 1 metro. Letra E. Os neurônios humanos precisam ser aumentados 10 mil vezes para que possam ser visualizados no microscópio de luz? Primeiro que para aumentar 10 mil vezes ultrapassa o poder de ampliação de um microscópio óptico comum que gira em torno de 1000 vezes, 10 da ocular e 100 da objetiva. Além disso, existem neurônios humanos que chegam a 1 metro de comprimento, sendo possível então usar o próprio olho, o olho nu, não necessitando de microscópio. Então, letra E, ela é uma letra falsa e a alternativa correta é a alternativa C, beleza? Ok, galera, dando prosseguimento ainda na aula de microscopia, então fica a dica para vocês, 1 ou 2 questões aí, pode ser sobre microscópio. Assistam a minha aula lá no meu canal no YouTube. Na microscopia de campo claro, a luz segue uma trajetória que se inicia
em uma fonte luminosa e termina no olho do observador. Então você lembra, na imagem do microscópio, você tinha a fonte de luz. A luz, então, ela passava pelo condensador, cuja função era condensar a luz no objeto. Essa luz seguia pela objetiva e depois pelas oculares. Então assinale a opção que apresenta os elementos ópticos básicos que se encontram neste caminho, ok? A luz saiu da fonte. Onde vai primeiro? Para o condensador. Então, letra C, lente condensadora. Logo depois passa pela lâmina e vai para as lentes objetivas e depois para as lentes oculares. Galera, muito fácil esta questão. Resposta é a letra C, tudo bem? Questão 3. A construção do microscópio composto ou binocular por Robert Hooke em 1663 permitiu a visualização de estruturas até então desconhecidas pelos cientistas, a partir da utilização de lentes de grande aumento. Com o advento da microscopia, os pesquisadores, após vários estudos em muitos tipos de plantas e animais, lançaram a ideia de que todos os seres vivos são formados por pequenas unidades chamadas células. Essa constatação foi possível graças à possibilidade gerada pela combinação de duas partes, A e C, do microscópio óptico. O sistema de lentes A e C, responsável pelo aumento final de uma célula, é chamado respectivamente de... Então aqui você tem uma imagem do microscópio. Letra A corresponde às oculares e letra C corresponde às objetivas. Então a resposta seria ocular e objetiva. Letra E. Questão 4. O sistema reprodutor feminino é composto por órgãos e glândulas com funções específicas para a reprodução. Acerca desse tema, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O sistema reprodutor feminino é constituído de órgãos internos e externos? Claro, né, galera? Os órgãos externos compõem a vulva. Os órgãos internos são aqueles como, por exemplo, o canal vaginal, o colo do útero, né, o útero, os ovários. Letra A, verdadeira, eu não devo marcá-la. B. Os órgãos internos estão no interior da pelve, ok? Da pelve, e consistem em 2 ovários, tubas uterinas, útero e vagina. Perfeita, letra B, eu não devo marcá-la. C. Os órgãos externos são superficiais ao orifício urogenital e situam-se abaixo do arco púbico. Galera, é verdade que a vulva ela é superficial, ela é mais externa do que os 2 orifícios? Sim. O orifício da uretra e o orifício da vagina? Sim. E situam-se abaixo do arco púbico? Arco púbico é o nome dos ossos que se ligam para formar a pubis. Verdadeira. Não devo marcá-la. Letra D. Os órgãos externos compreendem o monte do pubis e a vulva, com os lábios maiores e menores, o clitóris e o vestíbulo da vagina. Perfeito, galera. Ao conjunto disso nós chamamos basicamente de vulva, além de lembrar do pubis, ou monte de Vênus, que situam-se os pelos pubianos. Letra E. O ânus é considerado parte do sistema genital feminino. Opa, galera! Todo mundo aqui já sabe que o ânus pertence ao sistema digestório e não ao reprodutor. Então a resposta incorreta aqui que nós devemos marcar é a letra E. Valeu? Próxima questão. Questão 5. Dê o nome das estruturas. Vamos começar pelo aparelho reprodutor feminino, do lado esquerdo. Número 1. Ovário. Ovário, para quem não sabe, são gônadas que fabricam a célula sexual feminina. A célula sexual feminina, que é o ovócito secundário. 2. Tuba uterina esquerda. 3. Útero. E 4. Vagina. Vamos agora para o esquema B, a figura B, que é o órgão reprodutor masculino. Quem seria 5? Testículo. Gônada masculina, que fabrica células sexuais chamadas de espermatozoides. 6.
é o ducto deferente ou canal deferente. O ducto deferente ou canal deferente é o canal cortado numa cirurgia chamada de vasectomia. 7 é a próstata. E 8 é o corpo do pênis. Tudo bem? Questão 5, uma questão muito fácil, muito simples. Valeu? Questão 6. Qual o local no aparelho reprodutor feminino onde geralmente ocorre a fecundação? Geralmente acontece a fecundação na curvatura da tuba uterina. Nós chamamos o lado da curvatura da tuba uterina de ampola da tuba uterina, mas também pode ser conhecida por terço distal. Então, tuba uterina ou trompa de Falópio, resposta correta é a letra E. Questão 7. A fecundação na espécie humana depende de uma série de fatores para ter sucesso, como, por exemplo, letra A. O útero deve estar revestido de muco cervical espesso e pouco fluido, rico em fibras. Não, galera. Se você colocar um muco no cérvix uterino ou colo do útero bem espesso, veja bem, espesso, isso dificulta a locomoção dos espermatozoides, ok? Então, letra A é falsa. B. A ejaculação do homem deve conter grande volume de sêmen e baixo número de espermatozoides. Não, alto número de espermatozoides. C. Os óvulos devem se encontrar dentro do ovário no momento da fertilização? Não, o gameta feminino deve estar na tuba uterina durante o trajeto para que os espermatozoides encontrem-o e pratiquem a fecundação. D. O ovócito 2 deve permitir a penetração de vários espermatozoides? Falso, galera. Vários espermatozoides não participam da fecundação. Apenas um consegue penetrar. Só um, e não vários. E os espermatozoides devem penetrar o útero somente no período fértil da mulher. É provável que isso seja verdade. Ou seja, para que os espermatozoides saiam do canal vaginal e migrem para o útero, é necessário que não tenha um muco cervical espesso, ele seja mais fluido. No período fértil, nós dizemos que a mulher costuma ficar mais o quê? Molhadinha. Molhadinha quer dizer mais fluida. Isso facilita a entrada dos espermatozoides. Então a resposta aqui que facilitaria a fecundação é a letra E. Questão 8. Com relação à reprodução humana, marque a alternativa correta. Letra A. Indivíduos vasectomizados têm os ductos seminíferos seccionados. Errados. Os ductos deferentes. B. Na criptorquidia, a temperatura do local onde os testículos se alojam é maior que a ideal para a espermatogênese, o que leva à esterilidade masculina. Criptorquidia é o caso que acontece quando os dois testículos de uma criança não desceram para o saco ou escroto, ficaram alojados na virilha, no canal inguinal. E sim, quando os testículos ficam no interior do corpo do menino, ou do adolescente, ou do jovem, isto sim vai provocar uma esterilidade. É super importante que haja uma intervenção médica para que esses testículos se alojem no local correto, que é o saco ou escroto. Portanto, a resposta aqui é a letra B. Vamos ver as outras duas. C. A fecundação, que em condições normais acontece na cavidade uterina? Errado. A fecundação acontece na tuba uterina. D. Os ovários localizam-se atrás do útero? Para a produção constante de ovócitos, é necessário que os ovários estejam a 2 graus Celsius abaixo da temperatura abdominal? Galera, tá errado. Me parece que ele estaria falando dos espermatozoides aqui no final, ok? Cuja temperatura ideal para eles é uma temperatura por volta de 35 graus Celsius. Questão 9. Na fase de gastrulação, ocorre uma importante etapa do desenvolvimento embrionário. Marque a alternativa que apresenta essa etapa. Antes de eu iniciar essa questão, eu gostaria que vocês, alunos, lembrassem que após a fecundação, forma-se um embrião chamado mórula. Logo depois da mórula, você tem a formação de um estágio embrionário conhecido por
blástula. A blástula dos seres humanos é conhecida por blastocisto. E neste momento acontece a nidação no útero. Essa blástula depois, ela vira o disco bilaminar. E este momento, formando o disco bilaminar e posteriormente um disco trilaminar, refere-se à gástrula. Tudo bem? Nesse disco trilaminar, nós temos a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então, letra A. Na gastrulação ocorre a formação da mórula? Não, mórula foi 2 etapas anterior. B. Na gastrulação ocorre a fixação do embrião no útero? Não, foi na etapa anterior, na etapa de blastocisto. C. Na gastrulação são formados os folhetos germinativos? Correto. O disco trilaminar ou o folheto trilaminar ectoderme, mesoderme e endoderme acontece durante a gastrulação, na formação da gástrula. Portanto, a resposta aqui é a letra C. Pode marcar. Questão 10. O Parlamento Britânico legalizou a pesquisa em células de clones humanos desenvolvidos em laboratório. A partir de agora, está permitido na Inglaterra realizar investigações com células embrionárias humanas retiradas de estruturas com até 16 células. Quando a gente fala 16 células, me vem à cabeça o estágio de mórula. Que nome se dá à estrutura maciça de células no estágio do desenvolvimento de 16 células? Resposta: mórula. Letra C. É isso aí, galera. Eu espero que você possa assistir novamente esta videoaula para reforçar esses 10 exercícios de revisão e corra lá agora para o meu Instagram para a gente bater um papinho sobre os assuntos que foram trabalhados aqui e a lista que eu encaminhei a vocês. Beijo para vocês. Tchau, galera.